Olá, gente, bom dia, espero que vocês estejam bem, pela graça de Deus, tudo vai bem sempre. Bom, vocês já sabem que eu estou de viagem, estou em São José do Rio Preto, mas eu deixei para vocês essa mensagem e vamos entregar juntos o nosso culto a Deus. Que bom que você está aí, nesse exato momento, onde Deus quis que você estivesse. Então, nós vamos orar, nós vamos falar com o Senhor, mas antes eu quero ler aqui uma palavra, como faço de costume, né? Antes de iniciar as nossas orações, primeiro a gente, com base em uma palavra, a gente medita, né? Para que com base nessa palavra a gente faça a oração. Salmo 23, abra aí a sua Bíblia em Salmo 23, um salmo muito conhecido, porém eu quero dar um destaque aqui para um versículo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Teu bordão e teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Um salmo maravilhoso, carregado de promessas. A gente enxerga aqui o seguinte: tendo o Senhor como nosso pastor, nada nos falta. Então ele fala sobre repouso, ele fala sobre fartura, abundância, né? Ele fala sobre refrigério, direcionamento, livramento, proteção, enfim. É um salmo maravilhoso. Só que aí ele encerra falando que a bondade e a misericórdia do Senhor certamente o seguiria. Ou seja, todas essas bênçãos que o salmista cria, ele atribui a bondade e a misericórdia de Deus. A gente não pode se esquecer disso nunca. Nós vamos orar agora. Nós vamos apresentar a Deus as nossas petições, por todas as áreas, mas sem esquecer que é a bondade e a misericórdia de Deus nos acompanhando que vamos alcançar tais graças. Então, vamos orar e vamos pedir, sobretudo, que a bondade do nosso Deus, que a misericórdia do nosso Deus esteja conosco, tá bom? Então, se você puder aí onde você está, fechar os seus olhos e elevar os seus pensamentos a Deus, vamos orar juntos.
Faça dessa canção a sua oração a Deus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até o meu deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, cantarei da bondade de Deus. E é nisso que nós cremos, meu Deus, que a tua bondade, que a tua graça, que a tua infinita misericórdia nos seguirá para todo sempre. O Senhor é bom, as suas misericórdias duram para sempre. E é por isso que estamos aqui apresentando ao Senhor as nossas orações, apresentando a Ti o nosso clamor, a nossa súplica, as nossas petições. Fique à vontade, fale com Deus, gente. Apresente a Deus aí a sua oração, ore pela sua casa, ore pela sua família. Talvez você queira apresentar a Deus algum pedido particular, então este é o momento de intercessão. Ore, fale com Deus.
Ó meu Pai, eu peço ao Senhor, eu uno a minha fé com a fé desse meu irmão. Eu tenho certeza que o Senhor tem ouvido as nossas orações e a seu tempo nós alcançaremos respostas, graças. Ah, meu Deus, eu tenho certeza que o Senhor, com seus decretos providenciais, já está trabalhando para que tudo coopere para o nosso bem. Por isso entregamos a Ti a nossa família. Fale para Deus o nome dos seus familiares, entregue ao Senhor a esposa, o marido, o filho, a filha. Deus, visita aquele que ainda não é convertido, traga para a tua presença. Use um evangelista, um missionário, uma canção, um louvor, de alguma forma, enfim. Quem sou eu para dizer o que o Senhor tem que fazer e como o Senhor tem que fazer? Mas nós pedimos a Ti, Pai, que através dos meios providenciais do Senhor, essa bênção alcance os nossos familiares e a nossa casa. Entregamos todos eles nas Tuas mãos, Senhor. Peço a Ti também pelos doentes, sejam curados, sejam livres, que o poder de Deus se manifeste na sua vida, tirando as dores, sarando as feridas, aquilo que não é para as mãos dos médicos. A mão de Deus chega, te cura, opera sobre a sua vida em nome de Jesus. Liberte, Senhor, os viciados, cativos, oprimidos, depressivos. Põe Tua mão, Senhor, Tua boa mão sobre a vida de todos que oram conosco nesse momento. Senhor, abençoe a vida econômica, aquele que tem uma causa na justiça, um dinheiro parado que não recebe, talvez um negócio errado que fez e agora está aí sofrendo, está gemendo financeiramente falando. Tenha misericórdia, Senhor, derrama da Tua provisão, abre portas, ilumina, direciona esse empresário, lojista, comerciante, esse engenheiro, esse arquiteto, esse funcionário, essa dona de casa, esse aposentado, enfim. Põe Tua mão, Senhor, na fonte de renda dessa pessoa, prosperando, abençoando em nome de Jesus. Consequentemente, Pai, peço ao Senhor que abençoe também a vida financeira, a saúde financeira da nossa igreja, que chegue, meu Deus, a gratidão, aquilo que tem chegado às mãos do Seu povo, possa retornar como em forma de gratidão, parte daquilo que essa pessoa tem recebido, para que possamos seguir a nossa missão. Te louvamos, Senhor, te agradecemos, na certeza que o Senhor sempre ouve a nossa oração, em nome de Jesus. E aquele que crê, diga eu creio, diga que assim seja. Amém. Graças a Deus. Cumprimente aí, meus irmãos, quem está do seu lado, quem está próximo de você, diga seja bem-vindo, seja bem-vinda no nosso culto de renovação de fé. E se você está trazendo as suas dádivas, você pode se dirigir aí até o ofertório e colocar. O pessoal do Jardim Fontales também, fique à vontade. Se você quiser levar aí um envelopinho para sua casa, você também pode levar e trazer outro dia, enfim. Vamos nos dirigir então até o ofertório. Quando você voltar, ou se você não tem nada para apresentar hoje, não tem problema, fique em paz. Fique em paz, pode sentar. Quando você retornar, ou os que já estão aí no seu lugar, podem sentar, fique à vontade. Enquanto isso, vamos louvar ao nosso Senhor de todo o nosso coração. Diga isso para Ele: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos anjos, a Ti cantarei louvores. Na presença dos anjos, a Ti cantarei louvores. Eu te louvarei, Senhor, de todo
de todo o meu coração, na presença dos anjos, a ti cantarei louvores, na presença dos anjos, a ti cantarei louvores. Nós te louvamos, Senhor. De todo o nosso coração nós te adoramos. Curva a sua cabeça agora. Adore ao Senhor, louve ao Senhor. Diga para Ele que você o ama, que você o adora. Se para você estar aí, neste momento, congregado, reunido como igreja, é algo que você dá muito valor, é algo essencial, fale para Deus. Fale para Ele, Senhor. Quero te louvar na presença dos homens, dos anjos, na presença de todos. Quero te adorar de todo o meu coração. Oh, Senhor, receba o nosso culto racional, a nossa vida. Receba, Senhor. Ela é tua, ela já é tua. É como devolvido ao Senhor que apresentamos a Ti. Amado Deus, oh Pai, venha nos agraciar nessa manhã com refrigério para nossa alma, com paz, guia-nos aos pastos verdejantes, livra dos temores, dos nossos medos, livrai-nos, Senhor, em nome de Jesus. Dirige tudo, Pai, tudo que for feito, tudo que for falado, seja conforme a Tua santa vontade. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, nós vamos agora a uma mensagem, a mensagem expositiva de hoje é com o pastor Wellington. Por quê? No domingo passado eu estive no Jardim Fontales e o pessoal de Aracaju também assistiu o mesmo culto. Só as duas igrejas, não teve transmissão para fora. Então o pastor Wellington ele deu continuidade à nossa programação, falando sobre um assunto que vocês também precisam ouvir. Então, hoje eu vou estar fazendo o culto em São José do Rio Preto e entregando para eles a mesma mensagem do domingo passado. Então não faz sentido transmitir para vocês, vocês já assistiram essa mensagem, tá? Então, estarei em São José do Rio Preto, realizando o culto, e aí eu vou colocar para vocês a mensagem para que a gente dê sequência e todas as unidades continuem caminhando bem sincronizadas, tá bom? Então, vamos acompanhar a mensagem. Na sequência, eu volto aqui para a gente fazer a nossa oração final. Nós vamos falar agora sobre a lei da semeadura e a responsabilidade pessoal de cada um de nós cristãos. Nós vimos durante 3 domingos seguidos, nós falamos sobre a soberania de Deus na providência divina. Tudo que nos acontece, a gente entendeu e a gente entende que tudo que nos acontece é providência de Deus. Ele usa aquilo que nos acontece como providência para o seu fim desejado, para cumprir o seu propósito. Então, neste ensino, nós veremos agora claramente a responsabilidade pessoal de cada indivíduo, mesmo você sabendo da soberania de Deus. Deus é soberano, vai acontecer o que Ele quer, os seus atos providenciais vão cooperar para que tudo aconteça como Ele quer? Sim, mas o verdadeiro cristão entende que vive para os propósitos de Deus. E uma vez que nós vivemos para os propósitos de Deus, como nós aprendemos na doutrina da providência, que todas as coisas que acontecerem em nossa vida, boas ou ruins, cooperarão para que a vontade soberana dele
venha se cumprir. Mas isso não nos isenta, o verdadeiro cristão entende que isso não nos isenta da nossa responsabilidade pessoal. Enquanto nós estamos neste mundo, nós devemos viver de modo que representemos o Pai, que representemos o nosso Senhor através das nossas obras. Por isso nós vemos aqui o texto bíblico. Vamos ler Gálatas 6, verso 6 em diante. Diz assim: mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vamos orar. Pai Santo, em nome de Jesus, eu peço que venha nos inspirar agora e nos iluminar para entendermos aquilo que o Senhor nos deixou através do apóstolo Paulo. Que nós venhamos entender, meu Deus, qual é a nossa responsabilidade, nós venhamos entender, meu Deus, o que realmente a Bíblia fala sobre a lei da semeadura, e hoje possamos crescer ainda mais em conhecimento e graça, crescermos em Ti, Senhor. Nós apresentamos tudo em Tuas mãos e pedimos a Ti, fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós vemos aqui o que está sendo ensinado aqui nessa doutrina, neste contexto. Ele não está falando aqui sobre as coisas terrenas. Por exemplo, nós plantamos coisas boas e vamos colher coisas boas. É isso que está falando aqui? Quando você planta coisa boa, automaticamente você colhe coisas boas? Não? Vou dar um exemplo. Um bom pai pode ter no futuro, você foi um bom pai, uma boa mãe, no futuro seu filho pode lhe trazer desgosto? Pode? Então você plantou coisa boa e recebeu coisa ruim. O filho trouxe desgosto. Não é? Do contrário também, você pode ser maltratado como filho, mas você se tornou um bom filho. Ou seja, seu pai plantou o que é ruim, mas você devolveu o que é bom. Então, nem tudo que você planta de bom, você vai colher de bom. Um exemplo claro sobre isso é a vida de Jó. Jó, ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Poxa, era um homem que plantava coisas boas, plantava o bem, tanto aos olhos de Deus como aos olhos dos seus contemporâneos, daqueles que viviam ao seu redor. No entanto, ele teve na sua vida os sofrimentos. Correto? Então, ele plantou coisa boa e colheu coisa ruim. Mas a Bíblia está dizendo aqui, pois aquilo que a pessoa, versículo 7, não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Em que sentido que nós podemos entender este versículo? Aí a gente precisa ler o contexto, a gente precisa entender o contexto. Do que Paulo está falando? O que Paulo está trazendo aqui? As nossas obras aqui, elas entram num contexto de resultado daquilo que aconteceu conosco. Mas vamos ler os versículos acima, versículo 1 até o 5. Leia comigo. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado
para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, engana a si mesmo. Mas que cada um examine o seu próprio modo de agir, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Aí nós vamos, na sequência, ver que o que a pessoa semear, isso também ela vai colher. E ele ainda fala no versículo 8, quem semeia para a sua carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Ele está falando aqui sobre salvação por obras? Também não. Bom, se eu planto coisas boas, então serei salvo. Se eu planto coisas ruins, eu vou para o inferno, serei condenado. Não é isso que ele está dizendo. Porque nós já sabemos que somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus e o que ele fez aonde? Na cruz. Nossas obras entram aqui num contexto de resultado daquilo que aconteceu conosco. Ou seja, porque eu fui salvo, então agora eu semeio o bem. Entenderam? Porque eu fui salvo, então agora eu vou semear o que é bom. Agora ele diz assim, não se engane. Quer dizer que o crente de verdade, ele semeia o que é bom. A prova que você realmente se converteu e está salvo são as suas boas obras, o que você está plantando de bom. Mas sozinho você conseguiria fazer isso? Sem essa conversão você conseguiria? Não, mas o Espírito Santo hoje, ele nos capacita para que nós venhamos viver uma vida que realmente agrade a Deus. Por isso ele fala, não se engane. O verdadeiro crente, ele planta o que é bom. Mas isso não vem de nós, vem dele. De nós mesmos não conseguimos realizar nada de bom. Até aí, entenderam? Entenderam? Agora, nos versículos 1 e 3, do 1 ao 3, nós entendemos que Paulo fala sobre esse plantar e colher num contexto de auxílio de uns aos outros e da responsabilidade de cada cristão. Então, nós vemos aqui, a partir do versículo 6, ele fala sobre plantação e colheita. Mas antes ele estava falando sobre o quê? Auxiliar os nossos irmãos. Ele fala sobre a responsabilidade pessoal de cada cristão. Os 3 primeiros versículos, ele cita claramente que, quando nos ensina a restaurar com mansidão um irmão caído, um irmão que caiu em pecado, porque nós não podemos julgar ser melhor do que aquele irmão caído. Você não pode se julgar melhor do que aquele outro irmão. Todos nós estamos sujeitos a cair. Ou não? Todos nós estamos sujeitos a isso. Por isso, Paulo nos ensina a tratar com mansidão, a tratar com brandura, né, que é a mansidão. E Paulo nos ensina a levarmos as cargas uns dos outros. A pessoa que ela está caída, que o irmão que pecou, o irmão que falhou, ele já está carregando um fardo muito pesado. O fardo da culpa, o peso da culpa. O que nós temos que fazer é ajudá-lo a carregar a sua carga, pois assim nós estaremos cumprindo a lei de Cristo. Qual que é a lei de Cristo? Nós lemos lá agora, lá em João. Amar uns aos outros. Por isso Paulo nos ensina a levarmos as cargas uns dos outros. Isso não pode ser da boca para fora, o amor não pode ser da boca para fora. Ah, eu amo todos vocês, tá? E quando você vê esse irmão que você diz que ama, num pecado, numa falha, num erro, ou se desviando 1 milímetro, e você tem a oportunidade de falar com ele e você não fala, você está demonstrando amor? Hein? E quando você vê um irmão que já caiu, está caído, e você critica, você fala mal dele, você se afasta dele, você está demonstrando amor? Fale comigo, gente. O amor não pode ser da boca para fora, mas também nós não conseguimos amar se não for por conta de Cristo, que nos amou primeiro. Se você entendeu o amor de Cristo por você, a graça que você recebeu, que você não merecia ser amado por ele, você passa a amar os outros também. Entenderam?
Então, não seja da boca para fora o teu amor. Nós não conseguimos cumprir a lei de Moisés, mas essa aqui, amar uns aos outros, nós conseguimos. Por quê? Porque Cristo nos amou primeiro. Quando ele diz lá em João 13:34, eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Então, numa situação de queda de um irmão, o que nós devemos fazer? Nós devemos aproveitar a oportunidade de demonstrar amor. Não é passar a mão na cabeça ou aprovar o pecado do irmão, mas ajudá-lo a se levantar. E Deus vai nos colocar em situações para que nós venhamos praticar o que Cristo nos deixou como mandamento. E quem é guiado pelo Espírito Santo se aproxima de alguém para quê? Para ajudar, para levantar, para carregar as cargas físicas, emocionais, espirituais, aquilo que ameaça a fé dos nossos irmãos. Até aqui entenderam? Olha só o contexto para que possa chegar lá na lei da semeadura. Depois, no versículos 4 ao 5, ele fala assim: mas que cada um examine o seu próprio modo de agir, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Então, jamais alguém guiado pelo Espírito Santo deve se aproximar de alguém para esmagar, para humilhar alguém que fraquejou na fé, que está caído. Porque todos nós, o cristão tem essa consciência, todos nós estamos a um passo da queda, nós só estamos de pé porque estamos em Cristo. Mas todos nós estamos a um passo da queda, todos nós somos tentados. Então, quem pensa ser superior a um irmão caído, engana-se a si mesmo. Porque corre o mesmo risco de estar naquela condição um dia, corre o mesmo risco de cair, de pecar também. Então, a orientação é que cada um examine a si mesmo. Dá uma olhadinha para você, porque por mais que devamos ajudar um irmão a ajudar o irmão a carregar o seu fardo, cada um será responsabilizado pelo seu próprio modo de agir. Você ajuda o seu irmão, mas você também tem o seu fardo, a sua responsabilidade pessoal também. Aí entra a questão de você não se comparar com ninguém, ou julgando ser superior, ou julgando ser inferior a alguém. Cada um carrega o fardo segundo a sua capacidade. Talvez você tenha mais capacidade de carregar um fardo do que o outro irmão, então não julgue o irmão. Ou talvez o outro tenha mais capacidade de carregar aquele fardo mais pesado e você, de repente, se estivesse no lugar dele, não aguentaria, não se sinta inferior. E aí é nessa sequência deste alerta, tanto da responsabilidade pessoal de cada um e como também o auxílio que nós devemos dar aos nossos irmãos, é que ele vai trazer na sequência a lei da semeadura. E aí você vê aí no versículo 7, não se engane, ou não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Então, há semeadura e também há colheita, mas neste contexto aqui. Então, não se engane, os que semeiam carnalidade, quando ele fala aqui no versículo 8, quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Ou seja, quem semeia carnalidade ou põe a sua fé em qualquer outra coisa que não seja em Cristo e na sua cruz, colherá corrupção, ou seja, o afastamento de Deus. Então, nós lembramos agora que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ou seja, tudo está no decreto providencial divino. Porém, nós temos a nossa responsabilidade pessoal também. Porque se nós confiarmos em qualquer outra coisa que não seja em Cristo Jesus crucificado, ou se nós querermos viver uma vida deliberadamente no pecado, quisermos viver uma vida fora dos padrões divinos
e cristocêntricos, então o que nós colheremos para a nossa vida? Corrupção. O que nós colheremos para a nossa carne, para a nossa vida, nós vamos colher um afastamento de Deus. É onde nós vemos muitos cristãos frios, muitos cristãos caídos. Por quê? Aí volta para o que nós aprendemos lá em cima. A responsabilidade pessoal. Ele não tem carregado o seu próprio fardo, não tem ajudado os outros irmãos a carregarem os seus, não tem assumido a sua responsabilidade pessoal com respeito às suas coisas, o que tem que fazer, o que ele deve plantar, da forma como ele deve plantar. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer o que tem que ser feito, como um cristão verdadeiro. E quando é que nós fazemos isso como um cristão verdadeiro? Quando nós entendemos que existe sim, da nossa parte, uma responsabilidade pessoal. Por mais que Deus seja soberano e tudo vai acontecer de acordo com a sua vontade, nós não podemos viver aqui de qualquer jeito, de qualquer maneira. Você tem que viver como um verdadeiro cristão. Você está sendo representante de Cristo neste mundo. Olhe para mim. Você está sendo representante de Cristo aqui. Você está sendo um representante do Senhor. Você está sendo a personificação do Evangelho aqui neste mundo. Será que a sua vida, quando olham para você, realmente as pessoas veem isso? É isso que você tem plantado? E aqui não está se referindo a ser salvo pelo que você plantou, não. Ele está falando com pessoas salvas. Mas as suas atitudes mostram que você é um salvo em Cristo. Suas atitudes devem mostrar que você é um salvo. Por isso ele diz que o que semeia no Espírito tem vida em si mesmo. Essa vida vem do Espírito. Quando ele fala de vida eterna, é a vida em si mesmo, a vida do Espírito. Por que muitos cristãos estão fracos espiritualmente? Por que muitos cristãos têm colhido o resultado de estar cada vez mais afastado de Deus? Porque têm desprezado a sua responsabilidade pessoal, de amar uns aos outros e de estar mais ávido pelas coisas de Deus. É cristão que reclama porque tem que estar em um culto. Ou porque não pode, porque está cansado. Eu não vou porque eu tenho outras coisas para fazer. É o cristão que diz que não tem tempo para meditar na Bíblia. É o cristão que diz que não consegue, depois que ela vê, o dia já passou, ela não conseguiu fazer uma oração. Meu irmão, quanto mais você for se distanciando dessas responsabilidades pessoais, mais estará colhendo para a sua vida corrupção. Então, a queda, ela é certa. Uma hora você vai acabar caindo. Então, cristão que não jejua, cristão que não ora, cristão que não lê a Bíblia, cristão que não quer estar entre irmãos, não dá para entender. Então, ele está plantando carnalidade, plantando o que é mal, o resultado, o que ele vai colher? Corrupção, o afastamento de Deus. Você está colhendo o que você planta. Não tem nada a ver as coisas que você... eu vou plantar coisa boa aqui, ou amanhã eu vou colher coisa boa. Se eu plantar coisa ruim, então pode esperar que coisa ruim vai vir. Nem sempre isso acontece, na vida não é assim. Até na agricultura. O agricultor pode ter feito tudo direitinho, não pode? Plantou na terra boa, preparou a terra e plantou a semente, fez tudo certinho. Mas pode acontecer um vendaval e acabar com a sua colheita. Não pode? As consequências da vida estão aí. Pode chegar, de repente, uma praga e acabar com a sua colheita. Pode não chover naquele tempo. Vir uma seca e acabar com a sua colheita. Então, não é sobre isso que a Bíblia está falando. Não é sobre você plantar aqui, você tem que colher aqui. Não. Se fosse assim, você sabe que uma semente, aquela fruta que aparece muito na Bíblia, a tâmara, você planta a tâmara, tem uma média aí de 100 e poucos anos para colher aquela árvore. Então, quem plantou uma tâmara
foi alguém que estava pensando na geração futura, em gerações futuras. Porque sabia que ia plantar e não ia colher. Tem muita coisa que você está plantando que você não vai colher nessa vida. Então, é sobre isso o contexto aqui? Aquilo que o homem semear, ele também vai colher, é certo que ele vai colher? É sobre isso? Não, ele está falando da sua vida com Deus, da sua vida espiritual. O que semeia no espírito tem vida em si mesmo. Então, o que semeia no espírito está em contato com o espírito. O que semeia as coisas do espírito, então, ele tem ali uma vida com Deus. Amém? E porque muitos cristãos estão fracos espiritualmente, têm colhido resultados daquilo que estão plantando. Porque a sua semeadura não tem sido nas coisas do espírito, e sim da carne. Estão mais envolvidos com as coisas da carne, estão mais envolvidos com as coisas deste mundo do que as coisas do espírito. É natural que ele vai colher consequência disso. Então lembre-se, perdão de pecados, você pode se arrepender dos seus pecados, mas não lhe isenta de consequências. As nossas consequências oriundas do pecado, elas virão nesta vida. Elas vêm nesta vida. Então, cuidado com o que você vem plantando. A colheita vem. E o pior de tudo isso é você se tornar um crente fraco, um crente desanimado, um crente frio, que não mostra, que não demonstra o Senhor Jesus, não demonstra o seu amor por este mundo afora. Então, não se canse, continue plantando. Versículos 9, ele diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vê que no final a gente entende que o contexto está falando sobre o que ele começou falando lá no versículo 1 e 2, de ajudar um ao outro e de também saber da sua responsabilidade pessoal. Então ele fala, não se canse de fazer o bem. É possível um cristão verdadeiro se cansar de fazer o bem? É possível um cristão verdadeiro se cansar de fazer o bem? Fala, Leandro. Se não fosse possível, ele não teria colocado aqui. É possível que nós venhamos nos cansar de fazer o bem. Tem dia que você acorda cansado de fazer o bem e você se considera um cristão verdadeiro. Eu me considero um cristão verdadeiro e tem dia que a gente se cansa de fazer o bem. Ou não? Não quer dizer que eu vou fazer o mal, mas cansamos. Tem dia que a gente olha assim, poxa, fulano de novo. Mais uma vez, ele na mesma situação, mas ele diz, não se canse de fazer o bem. Se não fosse possível o verdadeiro cristão se cansar, então Paulo não nos orientaria a isso. Mas por que muitas vezes nós nos cansamos de fazer o bem? Justamente porque nós não vemos as coisas acontecendo ao seu tempo. Por exemplo, já faz quanto tempo que nós estamos aqui em São José do Rio Preto, plantando o bem, fazendo a coisa certa? Já vai para 3 anos. Esse ano faz 3 anos. E ainda assim a gente vê que tem pessoas que ainda não entenderam as coisas, ainda tem pessoas que falam, não preciso disso não, isso não é para mim. Nós não temos visto tanta sede na maioria das vezes. E aí, imagina se eu me cansasse, se eu desse ouvido a esse cansaço, não, esse povo não quer saber de nada. Já não teria nem mais espaço para nos reunirmos aqui. Então, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo nós colheremos, e o seu tempo é igual ao de Deus? Não, no tempo dele. Talvez você venha plantando bem, coisas boas, mas ainda não viu essa colheita. Talvez você tenha plantado, você tenha ajudado, talvez o que você recebe é ingratidão. Você planta o bem para alguém e a pessoa é ingrata a você. Mas nós esquecemos que há o tempo de Deus. E quem prometeu isso é Ele, foi Ele.
Nós não podemos ficar esperando. Talvez você está esperando a colheita das pessoas, está esperando a colheita de outros. Você está colocando expectativa na pessoa errada. Nós plantamos para Deus e vamos colher dele. Ele que vai nos dar uma boa colheita. Então, o pior, além de nós esquecermos que há o tempo dele, o tempo certo para tudo acontecer, esquecemos da sua soberana vontade, esquecemos da sua soberania, esquecemos disso e buscamos explicação para tudo. Você quer explicação para tudo que ele faz. Por que aconteceu isso? E por que é a soberania de Deus? Eu não tenho que ficar buscando explicação. Eu tenho que continuar plantando o bem, fazendo a coisa certa. Como o exemplo que nós demos, quem trabalha no campo sabe muito bem disso. Nem sempre o que você planta trará os resultados. Por exemplo, tem coisa que você vai plantar que vai trazer resultados em 3 meses, 6 meses. Vai ter coisa que você vai plantar que vai te trazer resultados depois de muitos anos. Essa é a lei da semeadura. Existem circunstâncias inesperadas com relação ao tempo, com relação à chuva, à terra, à praga, doenças que podem surgir na plantação. A nossa responsabilidade é continuar plantando. Mas se Deus não der a sua graça, como nós vamos colher? Até a plantação realmente, a plantação de um agricultor também depende da graça. Já nesse caso não a graça salvadora, mas a graça comum. Depende da chuva, depende do bom tempo, depende do sol. Então você pode trabalhar, você pode fazer, você pode correr, você pode fazer o que tiver que fazer. Se ele não te der a graça, você não vai colher nada. Então, ainda continuamos confiando, ainda caímos na soberania de Deus. Continuamos a confiar na soberania de Deus. Mas você tem responsabilidade pessoal? Tem. Qual é a sua responsabilidade? Continuar plantando. Continuar fazendo bem. Mais uma vez, nós entendemos que a soberania de Deus é o que prevalece, mas isso não nos isenta da nossa responsabilidade pessoal. Entenderam? E neste contexto, a responsabilidade pessoal, ele está trazendo que nós devemos viver uma vida santa, uma vida que agrade a ele, plantando o que é bom, plantando o que é certo, o que é correto. E o que é certo, o que é correto para o cristão? Plantar as coisas do Espírito, estar envolvido com as coisas do Espírito. E aí você vai colher as coisas do Espírito. E aí se você vai falar assim, mas tá bom, e o que seria? Porque ele está falando aqui que quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. O que seria então você plantar coisas da carne? No capítulo anterior, para você ver como que o contexto está falando justamente da vida cristã. No capítulo anterior, ele vai falar sobre as obras da carne. Capítulo 5, versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então o cristão tem que estar envolvido com essas coisas aqui? Então o cristão que semeia as coisas da carne, estas coisas aqui, vai colher corrupção. Vai se afastar de Deus, vai se afastar, vai viver um cristão fraco, frio, caído. Então essas coisas não pertencem a nós. Mas aí ele fala, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Olha aí a responsabilidade pessoal, você plantar as coisas do Espírito. E aonde nós encontramos as coisas do Espírito? No mesmo capítulo, só que lá no versículo 22. Mas o fruto do Espírito, capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é, lê comigo, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então são essas coisas que nós devemos plantar. Isso é uma responsabilidade sua.
Ah, mas eu não tenho condição. Capacidade ele já te deu para isso. Só que você está envolvido nessas coisas? Você está envolvido nas coisas espirituais para que você possa colher do Espírito? Concluímos que devemos fazer o que é certo, devemos fazer o bem, devemos plantar as coisas do Espírito, independente do tempo em que nós estamos esperando para colher. Talvez você está esperando há muito tempo essa colheita. Talvez o que você tem visto na sua vida, do resultado do que você está plantando, são apenas coisas ruins. Mas você deve se cansar de fazer o bem? Não, em cada oportunidade que tivermos, plantemos o que é justo, plantemos aquilo que é do Espírito. Por isso o apóstolo Paulo conforta os seus leitores ao dizer que com perseverança, no tempo certo, a colheita virá. Amém? No tempo certo a colheita vai vir. E o tempo certo é o teu tempo? É o meu tempo? É o tempo de Deus. Nós vivemos crendo nisso. Esse tempo não é determinado pelo homem, mas é segundo os planos de Deus. Além do mais, a colheita é simplesmente uma recompensa da graça e não dos méritos. Entenda isso. A colheita é recompensa da graça, ou seja, um favor que você não merece. Ah, mas eu merecia essa colheita aqui porque eu plantei. Não, eu também, agora está na hora de eu colher os frutos. Quanta coisa boa eu plantei. É graça. Lembra do agricultor? Se não vier nem a graça comum, ele não consegue nem colher as coisas comuns que ele plantou, que é natural da terra. Então, continue confiando na graça e na soberania de Deus. Você vê que uma coisa encaixa na outra? A soberania de Deus, os decretos providenciais de Deus, ele já providenciou tudo para que tudo aconteça conforme a sua vontade. Só que nós devemos nos cansar de fazer o bem? Então, qual a nossa responsabilidade pessoal? Continuar plantando. Plantando as coisas do Espírito, como nós lemos aqui, o fruto do Espírito. E como cristãos, não fugir dessa responsabilidade pessoal, porque cada um levará o seu próprio fardo. Cada um vai responder pelos seus próprios atos. Mas também como cristãos, amemos os nossos irmãos. E aquele que está caído, que ajudemos ele a se levantar. Aquele que está, de repente, sentindo o fardo pesado demais, que ajudemos ele a suportar esses fardos. Amém? Então, confie em Deus, independente do que você está plantando. Se você está plantando há muitos anos o bem, a coisa certa, e talvez você não esteja vendo o resultado disso, confie que no tempo certo a colheita vem. E se não aqui, na eternidade. Lá é certeza. Amém? Lá é certeza. Entenderam, então, a lei da semeadura e da colheita, se tratando do contexto bíblico? Entenderam? Isso quer dizer que tudo que eu plantar de bom, eu vou colher de bom também aqui na terra? Não, é só olharmos para a vida dos homens do passado, para a vida de Jó, nós olharmos para a vida dos apóstolos. Eles plantaram o que era bom, porém não colheram o que era bom. Agora, você entendeu o que é o ensino bíblico sobre a lei da semeadura, o ensino correto. Agora, qual que é o ensino incorreto, que não é o ensino bíblico sobre a lei da semeadura? O problema, quando se fala da lei da semeadura, é que muitos acabam se inclinando para o engano dessa doutrina. Existe uma versão contaminada e distorcida que falsos pastores, falsos profetas, falsos mestres, falsos coaches por aí, vêm pregando. A lei da semeadura e da colheita tem sido um dos principais argumentos de quem defende a teoria da prosperidade, ou a teologia da prosperidade. Aí eles já se baseiam em outro texto bíblico que nós vamos ver que também não tem nada a ver com teoria da prosperidade, ou teologia da prosperidade. 2 Coríntios, capítulo 9, volta lá, voltando, um pouquinho antes aí. 2 Coríntios, você está em Gálatas,
é um livro anterior. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Nós já entendemos o que é a lei da semeadura segundo a Bíblia, e agora nós vamos ler o que não é, nós vamos entender o que as pessoas estão entendendo por aí afora e têm deturpado, né? Encontraram? Quem está online, coloca aí nos comentários. Bruno. O texto que é usado aqui, esse texto é usado em muitos lugares para dar ênfase a esse ensino deturpado das Escrituras. Olha só, 2 Coríntios 9, verso 6. E isto afirmo: aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Paulo está falando aqui de ofertas? Sim. Tá. Se você ler o contexto do capítulo 9, o versículo 1, ele vai falar sobre assistência aos santos. Aqui na minha Bíblia, o título é assim, Instruções de Paulo quanto à oferta, no capítulo 9. Se você ver o versículo 5, versículo anterior, ele diz assim: portanto, julguei necessário recomendar aos irmãos que me precedessem na visita a vocês e preparassem de antemão o quê? A oferta que vocês prometeram, para que esteja pronta como expressão de generosidade, não de avareza. Ele está falando de ofertas? Sim, mas não no contexto da teologia da prosperidade. Quando ele fala, aí ele fala sobre ofertas aí do versículo 1 até o 5. No versículo 6 ele diz: e isto afirma, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. Aí dá a entender, a pessoa fala assim, então eles estão certos. Se eu plantar pouco, se eu ofertar pouco, eu vou colher pouco. Se eu ofertar com fartura, se ofertar bastante, então eu vou colher bastante. Se você não entender o original dessas palavras aqui, você vai acabar caindo novamente nesse engano. Apesar das nossas traduções, a maioria das nossas traduções, trazerem a frase, o que semeia com fartura, em algumas, o que semeia em abundância, com abundância ou com fartura ceifará, o original grego desta palavra, e o que se lê literalmente, é algo como se fosse assim, o que semeia na base da gratidão, há de colher. Essa palavra aí, que é traduzida como abundância ou fartura nas nossas traduções, a palavra grega é eulogia, que significa louvor, gratidão, enaltecimento, bênção. Então, vamos substituir a palavra fartura por bênção, vamos dizer. E isto afirma, aquele que semeia pouco também colherá pouco. E agora? E o que semeia com bênção, leia substituindo a palavra fartura. E o que semeia com bênção também colherá com bênção. Agora vamos substituir, porque a mesma palavra significa gratidão. E o que semeia com gratidão também colherá com gratidão. A mesma palavra também significa louvor. O que semeia com louvor também colherá com louvor. Você entendeu? Então, a palavra original aqui, que foi traduzida com fartura, com abundância, é louvor, é adoração, é gratidão. O que semeia com gratidão também colherá com gratidão.
Ou seja, aquele que contribui no ministério, aquele que contribui na necessidade dos seus irmãos, louvando a Deus, com gratidão a Deus, terá por sua vez uma colheita, o qual também poderá agradecer a Deus, poderá louvar a Deus. Então, o que planta com gratidão também vai colher gratidão, podendo agradecer a Deus. Perceba que nitidamente a ênfase aqui não está na quantidade, o que semeia com fartura, mas está na intenção. Qual é a sua intenção em ofertar? Qual é a sua intenção em dar? Qual a sua intenção em ajudar o próximo, ajudar na igreja que você frequenta? Aquele que contribui em abundância no versículo 6, ou com fartura, é o mesmo que contribui com alegria no versículo 7. Leia: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Olhe para cá. Uma pessoa, ela pode dar muito, mas dar por tristeza? Pode, se o interesse dela foi esse, plantar para colher. Se eu der bastante, então eu vou colher bastante. Se eu investir bastante na oferta, então Deus vai me abençoar bastante. Então ela pode ofertar com tristeza. Uma pessoa pode ofertar por necessidade? Pode. Ela está precisando. Eu já recebi pessoas, quando estava no ensino deturpado, e quando eu ensinava isso aqui também, eu já ensinei isso aqui. E quando eu ensinava isso aqui, eu lembro de um rapaz que chegou na igreja fora de horário de culto, chegou desesperado com um cartão na mão, era no início que estava passando ofertas no cartão, um cartão na mão: pastor, estou precisando resolver agora, vou fechar um negócio, vou lá preciso resolver uma situação na minha vida financeira, e eu quero aqui ofertar a Deus, eu quero fazer um desafio, nem era oferta, quero fazer um desafio, para que Deus abençoe e que dê tudo certo. Ou seja, na cabeça dele, a lei da semeadura era isso. Não, se eu plantar aqui, quando eu chegar lá, vai dar tudo certo, eu vou colher o que eu plantei. Então passa aí, né? Poxa, 15 anos atrás, 13 anos atrás, passa aí R$500. Uma oferta generosa. Porque o que ele queria receber também era abundante, uma oferta abundante. Na verdade, não é uma oferta generosa, uma oferta interesseira. Generosa quando você faz sem receber, sem esperar nada em troca. Uma oferta interesseira, uma oferta avarenta, como diz o versículo 15. Que nós devemos ofertar com expressão de generosidade e não de avareza. Uma oferta avarenta. Como que ele vai falar de avareza no versículo 5 e logo em seguida vai incitar essa avareza em você? Não, ele está falando de gratidão. E o mesmo que é grato, ele oferta com alegria. O mesmo que é grato, ele oferta com alegria, ele oferta com prazer, ele oferta com disposição, não pela necessidade que ele tem de colher, de receber alguma coisa. Ficou claro? Então essa expressão, ou essa relação, desculpa, ela expressa claramente, mais uma vez, que o foco de forma alguma será a quantidade que você está dando, mas aquilo que você está fazendo, a intenção e pela intenção que você está fazendo. Outro fato sobre a colheita é que, quando ele fala aqui, aquele que semeia com gratidão, no nosso caso está fartura, mas já entendemos que a palavra original é gratidão. E o que semeia com gratidão também colherá com gratidão. A gente precisa entender que o motivo pelo qual nós teremos que agradecer a Deus, que nós teremos para agradecer a Deus, não implica necessariamente em receber dele riquezas e poder. Porque eu ofertei, então o que ele vai me dar em troca? Dinheiro. O que ele vai me dar em troca? Poder. Vai me dar riquezas. Não. Os verdadeiros seguidores de Cristo sabem muito bem que as riquezas terrenas não devem ser a sua fonte de satisfação. A nossa fonte de satisfação está em Cristo. A recomendação do Senhor é para que nós venhamos juntar tesouros no céu. Então, se você ofertar aqui, não, estou ofertando com gratidão, agora sem nenhum interesse, viu, senhor? Estou ofertando com gratidão. Mas o que eu estou colhendo aqui, poxa, não estou vendo motivo para agradecer, porque eu não estou vendo resultado na minha vida.
Não é isso. Você planta com gratidão e todas as vezes que você olha para a sua vida, você tem motivos de agradecer. Tendo bom ou tendo maus dias, bons ou maus dias, tendo muito ou tendo pouco, estando no alto ou estando embaixo, você vai sempre ver motivos para agradecer, porque você está juntando tesouros aqui na terra? Não, seu tesouro é lá no céu. Amém? Entenderam a lei da semeadura? A lei da semeadura deve ser pregada. Mas essa aqui que nós lemos, aqui é puramente bíblica, a versão correta da lei da semeadura. Aqui expõe a verdade de que aquilo que o homem plantar, isso também colherá. Aquilo que ele planta na carne, ele vai colher na carne, ele vai colher a corrupção, o afastamento de Deus. Se ele plantar as coisas do Espírito, cada dia ele vai estar mais íntimo com o Espírito, vai estar mais forte, vai estar nessa caminhada glorificando a Deus. Devemos continuar plantando? Sim. Confiando na soberania de Deus? Sempre. A terra está aí, pode plantar. A semente ele já te deu, pode plantar. Não se canse de plantar, não se canse de fazer o bem. E no tempo certo, virá a colheita. Amém? Lembre-se, com Deus não se barganha. Com Deus não tem trocas. Ninguém poderá escapar. A doutrina da lei da semeadura é essa. Na Bíblia é essa. Ninguém pode escapar do juízo de Deus. Ninguém. E ele está próximo. Cada vez mais o juízo de Deus está próximo. Ninguém pode escapar. Então veja o que você tem plantado como um verdadeiro cristão. Amém? Fique em pé, por favor. Então, independente se você está colhendo aqui ou se você vai colher na eternidade, continue plantando com alegria, continue fazendo bem, continue estendendo a mão para o próximo, continue ajudando os seus irmãos, continue ajudando o seu ministério. Continue ajudando o ministério que tem pregado a palavra para você. Quando a gente leu lá em Gálatas 6, no verso 6 ele diz assim: mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Olhe para cá. Ele fala, compartilhe as coisas boas. Você recebeu coisa boa? Compartilhe também com aquele que te instrui. Quem é que está te instruindo aqui hoje? Tem alguém aqui à frente te instruindo. Quando coisas boas acontecerem, compartilhe. Isso incentiva o pastor, incentiva aquele que está pastoreando a igreja. Se você recebeu uma bênção monetária, também compartilhe com a igreja, compartilhe. Oferte. Isso também incentiva que a igreja continue. Quer dizer, nós podemos plantar na vida dos nossos irmãos, podemos plantar até na vida do próprio pastor que está te ensinando. E não somente, não estou falando só no fato de plantar financeiramente, não, estou falando de você incentivar. Incentive o seu pastor a continuar, incentive o seu pastor a continuar pregando. É claro que se ele entende a missão dele, se eu como entendo a minha missão, você me incentivando, não, eu vou continuar plantando, eu vou continuar pregando. Porém, faz parte, não um elogio, mas faz parte você estar ali apoiando o teu pastor, apoiando quem está te ensinando, apoiando quem está te pastoreando. Todos nós estamos seguindo rumo ao céu, rumo a Cristo Jesus. Precisamos uns dos outros. Precisamos uns dos outros. Para com essa ideia aí que estão colocando na cabeça de muitos. Ah, não, eu conheci a Cristo, conheci a graça, não preciso de mais ninguém, preciso de pastor, preciso de igreja, preciso de irmão, não, preciso andar assim também, não. Preciso nem de igreja, preciso me reunir, não. Para com essa ideia. Nós precisamos uns dos outros. Você precisa de mim? Hein? Eu preciso de você. Se você não entender isso, que eu também preciso de você, e você precisa de mim, você vê que faz tudo parte da
semeadura, daquilo que nós estamos plantando aqui. Então, o contexto aqui se trata de uma vida com Deus, responsabilidade pessoal e a caminhada junto com os nossos irmãos. Amém. Vamos nos colocar de pé. Espero que você reflita em tudo que você ouviu e tenha entendido a nossa responsabilidade. No próximo domingo nós vamos continuar a falar um pouco mais sobre esse assunto. Vamos falar sobre a nossa responsabilidade também no secular, num todo, tá bom? Vamos então agradecer a Deus. Feche os seus olhos, eleve os pensamentos a Ele. E vamos pedir ao Senhor que nos salve de nós mesmos. Vamos pedir ao Senhor que nos dê um coração de criança na sua presença. Me salva, Senhor, de mim. Me liberta do meu eu. Já não quero ser igual. Tanta coisa de mim se perder. Me salva, Senhor, de mim. Me liberta do meu eu. Já não quero ser igual. Tanta coisa de mim se perder. O bem que eu quero fazer, Senhor, eu não faço. O mal que eu não quero fazer está diante de mim. Quando o homem que eu era diz não, o homem que sou pela fé diz que sim. Tem misericórdia, salva-me de mim. Senhor, eu quero ter um coração de criança na tua presença. E quando eu chorar, lágrimas de gratidão. É que morreu o velho eu em mim e nasceu um novo coração. Senhor, eu quero ter um coração de criança na tua presença. E quando eu chorar, lágrimas de gratidão. É que morreu o velho eu em mim e nasceu um novo coração. O bem que eu quero fazer, Senhor, eu não faço. O mal que eu não quero fazer está diante de mim. Quando o homem que eu era diz não, o homem que sou pela fé diz que sim. Tem misericórdia, salva-me de mim. Senhor, eu quero ter um coração de criança na tua presença. E quando eu chorar, lágrimas de gratidão. É que morreu o velho eu em mim e nasceu um novo coração. Senhor, eu quero ter um coração de criança na tua presença. E quando eu chorar, lágrimas de gratidão. É que morreu o velho eu em mim e nasceu um novo coração. E que esse novo coração seja a morada do Senhor. Que nesse novo coração habite o teu Santo Espírito, Pai.
Oh, Senhor, te louvamos, te agradecemos por essa mensagem, por mais um domingo na tua santa presença. Pai, leva o teu povo em paz, em segurança, livra de todo mal e que tenham todos uma semana de graça. Em nome de Jesus, diga amém. Graças a Deus, graças a Deus. Amém. Gente, vamos em frente que o Senhor está conosco. Quarta-feira, em Aracaju, tem o culto presencial, tá bom? Aí em Aracaju, culto presencial, não vai ter transmissão para Aracaju, tá? Os nossos irmãos vão se reunir aí na igreja de Aracaju e o nosso irmão Leandro, ele vai dar continuidade à mensagem, vai falar com vocês na quarta-feira, tá bom? Como já foi na quarta-feira passada, o pessoal do Jardim Fontaines acompanhará um culto através da transmissão, tá bom? Agora Aracaju se reúne presencialmente aí. Domingo que vem estaremos juntos, se assim o nosso bom Deus quiser e permitir. Um abraço de fé e força. Até mais. Tomem o café de vocês aí. Deus abençoe.